Eu quero refletir com vocês nessa noite sobre decisão. E eu fiquei pensando que realmente todo recomeço é o resultado de uma decisão tomada. É o resultado de uma mudança de perspectiva. É jogar o pêndulo para o lado oposto de onde você sabe que Deus quer te conduzir. Isso exige sacrifício, isso exige renúncia. Na verdade, isso causa dor. O ser humano, naturalmente, ele não gosta muito de mudança. O nosso cérebro, na verdade, ele adora coisas automáticas. Como é bom dirigir o carro sem ter que pensar que tem que passar marcha, né, Douglas? Quando a gente está aprendendo é aquela pressão, eu tenho que debrear, eu tenho que frear, eu tenho que sentir o motor, jogar de segunda para terceira, eu tenho que ver o conta-giro dos carros que tem conta-giro, fazer tudo isso. E o nosso cérebro, que é amante da vida fácil, em um mês resolve tudo isso. Daqui a pouco você não sabe nem em que marcha você está mais, mas está indo embora. Então, naturalmente, quando nós somos inseridos em circunstâncias onde é necessário mudança, isto causa dor. Recomeço causa dor. Mudança causa dor. E, naturalmente, nós não queremos avançar nessa direção. Quando nós falamos também, como o texto diz, de pecados internos, não é diferente. Mas uma coisa eu sei, na minha simplicidade de agricultor, uma mudança é igual a um piscar de luz mesmo, é você tomar a decisão, de hoje em diante eu vou para cá. Um dia eu estava num boteco, na linguagem da roça do Espírito Santo, é um bar, onde vende linguiça de porco, chouriço, ou seja, não tem nada que presta num boteco. E bebida alcoólica. E nos botecos de hoje em dia, tem droga também. Eu estava lá bebendo, fumando, cheirando cocaína, isso há 15 anos atrás. E em um momento eu olhei para aquela situação, eu com 26 anos de idade, eu pensei, eu estou vivendo como um animal. É um animal que vive assim, 3 da manhã, já era o segundo dia que eu estava na rua sem ir em casa, sem banho. Eu pensei, eu estou vivendo como um animal, é animal que vive dessa maneira. Eu não tinha tanta referência do que é Deus, mas eu senti naquele momento que aquela vida era a vida de um animal. E aí foi como o piscar dessa luz. Veio à minha mente, eu preciso mudar. Antes deste episódio, muitas vezes eu tive o desejo de mudar. Eu não sei quantos já beberam, mas quem já bebeu sabe o que é uma ressaca de vinho seco. Aí você pensa assim, no outro dia, nunca mais eu vou nem encostar na bebida. E eu tinha esse desejo, mas interessante que esse desejo se desfazia, igual a névoa se desfaz com o romper do sol. E à tarde estava novamente eu indo beber. Mas nesse dia foi diferente, porque nesse dia eu simplesmente olhei e falei, eu preciso mudar. Eu tinha acabado de cheirar uma carreira enorme de cocaína, irmãos. E eu não gosto de valorizar os pecados, porque quem é exaltado na valorização do pecado é Satanás, e não Deus. Mas eu tinha acabado de cheirar uma carreira de cocaína enorme. Sentei numa cadeira, numa mesa de bar, dei um gole no copo de cerveja e então me veio esse pensamento. Eu estou vivendo como um animal. 2 dias na rua, bebendo e fazendo tudo isso. E para ajudar os meus pais, que nunca souberam das minhas peripécias, se eles estiverem vendo agora o vídeo, eles vão ver lá, danadinho, ele fazia escondido isso. Aí eu vi meus pais indo visitar o meu avô, 3 da manhã passaram no Fusquinha vermelho. E aí o meu pai passou dirigindo o Fusquinha com o chapéu dele, e aí de lá ele me olhou assim, e foi aquele olhar de Pedro, assim, eu não vou nem contar muito não, que eu já vou querer chorar. Ai, mas tá. A hora que ele passou com o Fusquinha dele assim, ele olhou lá no bar, assim, na beira da estrada, que era perto da minha casa o bar, uns 3 quilômetros, e aí eu só olhei para ele assim, aí a mamãe assim também olhou, e o Fusquinha foi embora. E naquele momento assim, parece que a minha alma saiu do meu corpo. O meu pai sempre foi um homem muito direito, muito direito. A minha mãe, uma pessoa muito direita também.
Só o fato de eu já estar no bar já era uma coisa terrível. Imagina se eles soubessem o que eu estava ali fazendo. E aquele olhar do meu pai, eu nunca esqueci. Aqueles 2 olhos azuis enormes, igual o olho do Daverson, que era na beirinha da estrada assim, que atravessou minha alma. Eu pensei, isso não pode continuar, isso vai mudar. Isso vai mudar. Na mesma hora eu levantei da cadeira, com todo aquele contexto devasso de vida, eu levantei da cadeira e falei, isso vai mudar. Peguei, desci na roça até embaixo, onde tinha um campo de futebol, fui até o meio do campo de futebol, onde a gente brincava, me ajoelhei ali e falei, Senhor, se o Senhor existe mesmo, e se existe perdão, eu quero que o Senhor me aceite. Porque eu não quero continuar essa vida. Da mesma maneira que eu tenho servido Satanás, eu desejo servi-lo. Eu não sabia praticamente nem ler, irmãos. Eu não tinha referência do que era nada. Eu era simplesmente um analfabeto chucro. É assim que fala? Chucro. Chucro. Quantos anos você tinha? Tinha 26. Eu era um bichinho do mato domesticado. Eu não tinha referência de nada, mas eu sabia de uma coisa, que eu precisava tomar aquela decisão com Jesus. Desci lá e falei, Senhor, eu entrego a minha vida. E pensei por um momento, espero que eu não tenha ido longe demais na minha ignorância, eu pensei isso, espero que eu não tenha ido longe demais. Foram poucas as minhas palavras. E eu senti nitidamente assim, eu não vou falar que eu senti Deus falando, porque eu não ouvi Deus falando. Eu tenho medo dessas palavras. Mas eu senti a impressão do Espírito falando assim, meu filho, eu estou aqui. Eu não te deixei não e nem vou te deixar. Eu me levantei daquela oração, a referência que eu tinha é que o meu cunhado, que era adventista, estava namorando com a minha irmã, e ele sempre falava, rapaz, eu quero estudar a Bíblia com você. Eu falei, rapaz, negócio de crente, isso aí para mim, isso não dá não. Esse negócio de crente, isso aí só me amola. Quando ele levava os irmãos lá para poder orarem lá em casa, os irmãos entravam pela porta, eu saía pela outra. Mas aconteceram vezes de eu sair 9 horas da noite, e ele ir para a sala, e devemos orar por esse rapaz que hoje ele está fora da igreja. Ele ajoelhava na sala, e às vezes eu estava me arrumando, botando a minha roupa, o meu cordão, as minhas coisas, aí eu passava e ele estava ajoelhado. E ia embora, que era longe, ele dormia lá em casa. Foram algumas vezes que eu chegava 3, 4 da manhã, ele estava no mesmo lugar, na mesma posição. E não estava dormindo. A minha irmã fala, Silverino, sempre quando você vai, o Rogério, a maioria das vezes fica a noite inteira, enquanto você está lá, ele está ali orando na sala por você. Porque ele sempre falava, olha, eu sei que Deus tem um plano na vida do seu irmão, Silverino, Sirlei. Ela falava, eu não sei como eu sinto, mas eu sei que ele não vai acabar assim. Deus tem um plano para a vida dele. E ele vai ser liberto disso. E ele orava, orava, orava. E aí eu cheguei em casa naquela terça-feira de manhã, peguei o telefone e falei, Rogério, era 3 horas da tarde isso, que eu dormi cansado, eu quero estudar a Bíblia. Não passou 1 hora, ele chegou lá em casa de bicicleta molhado de suor, que era o transporte dele, e me abraçou. Ai, tá, desculpa, gente, aqui. Ai, não quero despencar, não. Ai, vou me recompor aqui. Ai, quase que eu dei um choro alto aqui agora. Enfim, eu abracei ele me abraçou e a gente começou a estudar, e era pela fé. E depois ele me deu só um estudo bíblico. O Ed está por aqui? Oh, o Ed, aquele que está em pé, olhem para ele lá, Ed, acena para o pessoal. Aí ele deu um estudo bíblico e falou, olha, eu creio que tem uma pessoa mais capaz de te ensinar a Bíblia. E aí então pediu o Edmar para assumir os estudos. E foi uma longa jornada. O Ed teve esperança contra esperança, porque quem olhava para mim falava, poxa, que perda de tempo. Mas o Ed, durante 1 ano, a fio de espada, mais religioso que um britânico, estava lá em casa para me dar os estudos bíblicos. E aí eu me lembro que ele falou várias coisas, tem que ser vegetariano. E eu penso assim, que ele não foi imprudente, porque era o espírito, mas ele já começou assim com temas muito fortes.
E ali se cumpriu mais, a fé vem pelo ouvir, que ele mais falava, eu não entendia muita coisa, mas ele falava sobre os 144 mil, perfeição de caráter, vitória sobre o pecado, eram só temas assim. E aquilo me impactou muito. Aí ele falou, olha, sobre o vegetarianismo, um mês depois eu era vegetariano estrito, eu era muito apaixonado por uma menina que não era cristã, 6 meses depois eu ainda namorava com ela, e ele lutando com Deus, porque Deus falou, olha, Ed, você tem que agora falar do namoro, tem que falar do namoro. E ele falou, Senhor, eu já falei tanta coisa que eu acho que agora outro que fale isso, porque senão ele vai ficar até com raiva de mim, que a gente formou uma amizade muito forte. Mas um dia, ele chegou lá em casa e falou assim, Silverino, eu queria estudar um tema com você. Falei, vamos estudar, a gente faz isso afinal. Ele pegou a Bíblia, vamos em Números 25, a história dos midianitas com os israelitas. E ele começou a ler aquela história. Antes de ele terminar a leitura, eu falei para ele, eu já entendi o que você quer dizer. Você está querendo dizer que o meu namoro é uma situação que eu preciso regularizar. Ele falou, é isso mesmo. E aí eu falei para ele, eu vou terminar o namoro então. E aí eu acho que ele não colocou muita fé, ele olhou, era mais de 2 anos de namoro. Ele olhou assim, não sei se ele colocou muita fé ou não, colocou fé, Ed. Ele falou que colocou fé. Terminamos o estudo, eu fui para a casa dessa menina e terminei o namoro. Irmãos, foi uma prova tão grande, que em poucos meses eu perdi assim 15 quilos. Eu sofri demais, mas realmente eu dei um basta naquele relacionamento. E para a honra e glória de Deus, eu estou aqui hoje. Amém. E foi porque eu tomei uma decisão. Isso não quer dizer que eu seja melhor do que ninguém, mas no momento que eu tomei essa decisão, talvez eu tinha uma série de desvantagens que vocês não têm, nesse momento. Naquele momento lá eu tinha uma série de desvantagens. Eu entreguei a minha vida a Jesus, e quem me conhece no particular, como Ed e outros mais, sabe que desde então Jesus se tornou meu melhor amigo, isso faz 15 anos. Desde então, lutas grandes e pequenas eu tenho enfrentado, mas isso não tem abalado a minha relação com o meu Salvador, senão tem aumentado. Eu entendi, irmãos, que desejo, que se aproxima muito do sonho, é diferente de propósito. O desejo que se aproxima do sonho não suporta as provas da vida, ao passo que o propósito é um plano de vida, é uma decisão robusta, máscula, que vem de dentro do coração. Uma pessoa pode pensar, eu desejo este ano ser melhor marido, mas por que os meus desejos não se cumprem? Eu não consigo liderar a questão espiritual e se frustra. Eu desejo ser uma melhor esposa, desejo ser um melhor pai, por que esses desejos não se cumprem na nossa vida? É porque esses desejos não passaram por uma metamorfose, chamada propósito. Um desejo que não se torna propósito, ele vai desfazer-se nos primeiros momentos da manhã. O vento levou. Todo desejo, todo sonho precisa se tornar um propósito. E esse propósito acontece no momento em que nós tomamos uma decisão. Ou seja, a concretização de um propósito, a concretização de um propósito é o resultado de uma decisão que nós tomamos. É o primeiro passo. Olha, Senhor, eu decido de hoje em diante ser um melhor cristão. E ponha isso como um propósito. Quando nós olhamos para a Idade Média, os cristãos decidiam entregar sua vida por Jesus. Eu me recordo dos jovens moravianos, norte da Alemanha. Eram jovens assim, como essa moça aqui tão linda, outra moça aqui do lado, rapazes, ali tem um rapaz. Esses jovens moravianos eram pobres, a Morávia na época era um celeiro de anabatistas e puritanos, porque eles fugiam tudo para lá, um lugar inóspito, um lugar difícil, então todo o sistema da dieta às vezes ignorava, deixa eles lá na Morávia mesmo e eles ficam por lá, mas eles tinham que evangelizar, na Morávia a maioria era evangelizado, e o que eles faziam, esses jovens? Eles iam até os portos e vendiam-se como escravos aos mercadores, vendiam-se voluntariamente, eles chegavam, olha, quero ser escravo. E aqueles jovens eram então comprados
jogado dentro daqueles navios e sabe lá onde eles iam parar. Eles iam para algum lugar para pregar o evangelho. Irmãos, aqueles jovens moravianos entenderam o que é desprezar a carne física, quanto mais os desejos da carne. Eles entenderam que nós supervalorizamos a matéria, a carne. Uma jovem poderia dizer: eu não vou fazer tal loucura, porque certamente, do momento em que eu entrar naquele navio até chegar no local que eu vou ser estuprada 20 vezes. E claro que isso certamente acontecia. E elas não estavam preocupadas com isso. Elas entenderam que isso aqui é o quê? Lixo. Elas entenderam que isso aqui não é nada. Hoje em dia, a supervalorização daquilo que somos supera aquilo que nós devemos atingir enquanto ser humano no caráter. Ou seja, valorizamos mais essa matéria bem formada aqui do que o espírito. E se nós não estamos dispostos a mortificar o espírito, que é algo que eu faço dentro do meu quarto, como é que eu vou mortificar a carne quando for necessário, nas perseguições finais, quando isso começar a acontecer? Esses jovens moravianos iam para pegar o evangelho, destemidos. Era uma decisão que eles tomavam. E eu fiquei pensando: Senhor, o que eu vou falar para esta linda congregação? Eu tenho aqui o meu esboço que eu vou usar, mas eu também não quero fazer o papel do Espírito Santo aqui, porque é cada um aí que tem que tomar a sua decisão, é cada um que tem que abrir o coração e falar: Senhor, olha, rasga aqui, ó, rasga, entra, trabalha aqui dentro. É cada um que tem que fazer essa decisão, tomar essa decisão. É claro que eu falo de maneira enérgica, expressando o que é o meu desejo, porque afinal eu não estou dedicando 15 anos da minha vida, porque foi o melhor caminho. Quando eu tomei a decisão de renunciar a tudo, foi justamente um mês depois que uma pessoa chegou e falou assim: olha, você é um cara muito direito, Silverino. Você sabe que eu tenho essa empresa de transporte aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu já paguei a metade dos caminhões. Você presta serviço para a minha empresa, eu vou passar toda essa frota de transporte para o seu nome. Na época que real era real, faturava quase 100 mil por mês aquilo. E aí agora eu tinha opção: ou eu sigo com aquele plano, ou eu continuo o meu plano de ir para o IEST, ser missionário. E eu estar aqui, eu acho que vocês sabem o que eu escolhi, né? Agradeci meu ex-patrão André: te agradeço pela generosidade, mas agora eu quero servir ao Senhor. E tomei minha decisão. Então eu não estou aqui para brincar, irmãos. Nós trabalhamos aqui no IAG até o sangue. Olha só os nossos rostos. Eu tenho 41 anos, todo mundo acha que eu tenho 50. Nós não estamos aqui para brincar. O nosso trabalho consiste em verdadeiramente salvar almas. Temos falhas. Jesus nunca disse que a obra seria perfeita. Jesus nunca disse que a obra seria perfeita. Temos falha, mas o que nos impele, o que nos move é o desejo de salvar almas, introduzir Jesus na vida das pessoas. Então este é o meu eloquente desejo dessa noite, é que todos, pequenos e grandes, jovens e pessoas mais velhas, saiam daqui com o Espírito Santo entranhado no seu ser, como disse Paulo, né? Entranhas do meu ser, esse é o meu desejo. E eu experimentei um pouco disso e pude saber qual é a receita. Qual é a receita? Tomar uma decisão e não voltar atrás. Fala: Senhor, de hoje em diante eu não vou negligenciar mais o meu culto. E não negligencia. Senhor, de hoje em diante, se eu falo mal das pessoas, eu não vou falar mais. E nunca mais fala. Senhor, se eu tenho sido mal criada com o pobre do meu esposo, falo demais. De hoje em diante eu vou falar menos. Fale menos, irmã. Senhor, o meu sacerdócio é sofrível. Eu estou mais preocupado com as coisas terrenas do que com a salvação da minha família. Então, horas, tome a decisão: de hoje em diante, em primeiro lugar, buscarei o reino de Deus. Se tivermos que passar fome, vamos passar fome juntos.
Eu, minha esposa e meus filhos, vamos passar fome juntos, mas eu não vou colocar Deus em segundo lugar mais na minha vida. Porque muitas vezes a gente compromete a nossa família, falando, não, eu estou dando o melhor para a minha família, e a família morrendo espiritualmente porque não tem um presente ali, um pai presente. E ele fala, não, mas eu estou dando o melhor para a minha família. Uma vez em São Paulo, um pai que voltou para a cidade, falou, não, é que voltei porque eu quero dar o melhor para o meu filho, uma criança de 7, 8 anos, ele é a razão da minha vida. Ele começou a chorar, falou, pai, o senhor sabe que eu odeio isso aqui, eu queria estar lá na roça. Então era a vontade de quem está lá na cidade, da criança ou do pai? Irmãos, é decisão. Se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos ver que várias pessoas tomaram decisões em níveis astronômicos. José foi um dos seres humanos que mais foi tentado na questão da sexualidade, e foi vitorioso. E quantas vezes talvez eu como homem não caio, não cometo adultério, mas só o Espírito Santo sabe o que passa aqui no meu lobo frontal. Daniel, na temperança, outro ponto fraco da humanidade, tomou uma decisão máscula, robusta, preferiu, se fosse o caso, morrer, do que transgredir. Paulo, serviço abnegado. Quem nas Escrituras prestou um serviço mais abnegado que Paulo? Tanto que eu vou ler para vocês um texto ali da senhora White, que ela fala que de todos os nomes dados na Escritura, nenhum brilhará mais do que o nome do apóstolo Paulo. E esses 3 homens se encontram em João Batista. Porque João Batista foi casto, foi temperante e prestou um serviço abnegado. E eu acredito que muito bem eles podem nos representar. Eu quero ler para vocês uns fragmentos aqui da história de José. Vamos nos colocar de joelho e fazer uma oração? Bondoso Deus, querido e amado Pai, Senhor, na verdade é que as palavras são limitadas para expressar o desejo, o propósito, a intenção que o Senhor tem de habitar em nós. Por favor, querido Pai, permita que as Escrituras, neste momento, encontrem caminho aberto em cada coração aqui presente. Permita que o Seu Santo Espírito, querido Pai, possa habitar nesta congregação. Derrame sobre nós nesta noite, neste primeiro dia da semana que já despontou, o Espírito Santo, querido Pai. Por favor, nós não vamos conseguir concluir a obra se o Espírito Santo não for derramado sobre nós. Nós vamos explanar as Escrituras, e que cada coração aqui possa estar reverente e humilde, para ouvir o que o Senhor tem para nós nesta noite. Por favor, querido Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, Jesus nessa noite quer falar com vocês, por meio disso aqui, por meio da palavra. As histórias que estão aqui são para nossa edificação. E que o Santo Espírito de Deus possa preparar cada coração aqui nessa noite para receber essas palavras. Nós vimos na minha última oportunidade que José foi vendido com 17 anos. Tem alguém aqui com 17 anos? Quem tiver 17 anos pode ficar de pé só para eu ver o rostinho? Quem tiver 17 anos.
Não tem mais gente. Quem tiver 17 anos, eu quero ver o rostinho de 17 anos. Nossa, aquele ali é grandão. 17 anos, a idade que José tinha. Então essa história vai falar mais forte para vocês que se levantaram, tá? Porque é a mesma idade. É a mesma idade de vocês. José tinha 17 anos e foi vendido. Ele conhecia muito bem como funcionava o mercado de escravatura na época. Por isso que a palavra aqui diz que ser um escravo, 211, ser um escravo naquela época era algo para se temer muito mais do que uma cruel morte. Ou seja, era algo difícil. Eu não sou nenhum perito em arqueologia, como Rodrigo Silva e outros estudiosos, mas eu sei que até muitos escravos no Antigo Egito eram mutilados por uma série de motivos. Se uma mulher fosse muito bela, para que o seu marido não se apegasse mais à escrava do que a mulher da casa, a esposa, o que ela fazia? Ela mutilava o corpo, às vezes cortava seio, mutilava o corpo da pessoa, arrancava os dentes. O mesmo acontecia enquanto aos homens. Muitos homens que eram formosos e bonitos, por ciúmes também, os maridos às vezes mutilavam aqueles jovens. Mutilações muito graves, alguns morriam em resultado a essas mutilações. Então era uma vida para se temer mais do que a própria morte. Então quando José viu o que estava para acontecer, a página 212 diz que ele ficou aterrorizado e o terror se apoderou de José, porque ele sabia qual seria a sorte dele. E ele então começou a clamar aos seus irmãos, em alta voz, um a um, para que tivessem compaixão dele. Debalde foram os seus clamores. José foi vendido com 17 anos. Gênesis 37 fala que ele tinha 17 anos. Irmãos, vocês já pararam para pensar o que se passou na mente de José naquele momento que ele entrou dentro daquela gaiola, sendo um escravo? Tentem imaginar isso aí. Vocês já pararam para pensar o que é para um jovem de 17 anos, ainda amadurecendo, ainda em formação, ainda em desenvolvimento, até mesmo hormonal, com 17 anos, dentro de uma gaiola, sendo vendido como escravo? A página 213 diz: ao avançar em direção ao Egito, diz aqui, José entregou-se a uma dor e aflição incontido. Isso é profundo, né? Uma dor e uma aflição incontida. Ele não podia conter aquilo. Era mais forte do que ele quando ele viu a sorte diante de si. E aí segue aqui dizendo que de longe ele viu as montanhas. E quem vivia no pé daquelas montanhas? Quais cabanas estavam no sopé daqueles montes? As cabanas do seu pai. E o texto diz que naquele momento ele entregou-se à loucura, porque ele sabia que nunca mais viria o pai dele. Ele entregou-se à loucura naquele momento. Bradou, chorou, sabe-se lá mais o que passou no coração de José. E aqui diz na página 214, sua alma começou a tremer. E José sabia que precisava tomar uma decisão de ser fiel a Deus. José então decide. José faz o quê? José então decide mostrar-se fiel a Deus e agir como um súdito do Pai Celestial, independentemente de qualquer circunstância. Independentemente de quê? De qualquer circunstância. José tomou uma decisão. Ali mesmo, dentro daquela gaiola, ele entregou-se completamente ao Senhor e jurou ser fiel ao Deus de seu pai, mesmo em face da morte. A experiência de poucas horas, a experiência de quê? De poucas horas, fez com que José se tornasse um homem corajoso, ponderado, firme e senhor de si. O que causou essa mudança, esse câmbio na estrutura de José?
uma decisão. E o texto diz que ele tomou uma decisão tão forte que ele começou a tremer, de tão forte que foi a decisão que ele tomou. Irmãos, essa decisão de José perdurou, porque o capítulo 39 diz que ele foi para a casa de Potifar, e a mulher de Potifar todos os dias dizia: José, vem, deita-te comigo. E ainda só, diga-se de passagem, que Potifar era eunuco, então era castrado. Ele tinha mulher por status. E aquela mulher, diz o texto, todos os dias dizia: José, vem, deita-te comigo. Irmãos, ele permaneceu nesta aflição dos 17 aos 28 anos de idade. Ele teria toda a oportunidade de mergulhar numa vida de prazeres com aquela mulher. Durante 11 anos, José foi assediado. Que vergonha para os homens de hoje, que não aguenta talvez a prova de 5 minutos e já cai em adultério, ou já cai em fornicação. Quer seja em aspectos literais, físico, ou permitem sua mente devagar pela vida obscena. José, durante 11 anos, não maculou aqui, nem aqui. Ele olhava para aquela mulher linda, que ela era linda, e repelia. Qual era o pensamento de José? Como eu vou fazer isso contra o meu Deus? Tanto que, na última tentação, na página 217, diz assim: a fé e a integridade de José, porém, precisava ainda ser provado. Esta prova, porém, seria terrível. Irmãos, vocês já pensaram que gratidão que Deus deve ter no coração ao olhar para José, porque aqui o texto diz que o universo parou para ver ele, igual a página 153, 154 do Patriarcas e Profetas, que diz que Abraão também foi observado pelo universo ao sacrificar o filho. Ali também o universo parou para ver. Deus olhou e falou: olha, eu quero dar um espetáculo para o universo. Eu vou permitir José ser tentado com mais força. E vamos ver o que vai acontecer. Deus sabia que José iria tomar a decisão certa. A esposa do seu senhor esforçou-se por seduzir o jovem de todas as maneiras, levando-o a transgredir a lei de Deus. Porém, até ali, José permaneceu puro e incontaminado durante 11 anos. Que lição para os jovens aqui de 17 anos, porque eu fui terrivelmente derrotado com 17 anos. Mas ele permaneceu durante esses 11 anos como puro e incontaminado, não só dos assédios, mas de toda a corrupção que prevalecia no Egito. Ele permaneceu-se puro, mas esta última tentação seria súbita, forte e sedutora. Como poderia José agora enfrentar esta tentação? José bem sabia quais eram as consequências e os resultados da sua decisão. E o texto segue dizendo: de um lado se pintou um quadro, se ele aceitasse prazeres, recompensas, privilégios, gozos. E do outro lado pintou outro quadro: sofrimento, prisão, morte e possivelmente o quê? Possivelmente a morte. Um quadro que parece um tanto injusto, né? Mas qual foi o lado que José escolheu, irmãos? José fugiu. Ele falou: eu prefiro morrer. José fugiu e venceu esta última súbita prova. Por quê? Porque ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão e permaneceu firme nessa decisão. Um homem de integridade, um símbolo da castidade. Um símbolo da castidade. Um pecado que corrói a juventude e as pessoas maiores hoje. A sexualidade. Uma bênção que o Senhor ofertou para o homem como um capricho especial para o ser humano, se tornou o principal meio pelo qual Satanás tem destruído e degradado o ser humano. A sexualidade, momento em que o homem e a mulher
tornam-se deuses, como diz a Bíblia, porque eles têm o poder de gerar uma vida. Tem se tornado um sinônimo de degradação, tem se tornado um sinônimo de vergonha para a raça, porque hoje as pessoas se relacionam como animais, já não sabem nem mais o que é lícito ou não dentro de um relacionamento, e muitas vezes envergonham até os animais, e esses somos nós. Entretanto, José, durante 11 anos, permaneceu firme. 2 anos na prisão, firme. 7 anos na prosperidade, firme. 7 anos na escassez e pobreza da terra, firme. Irmãos, o cristão que tem uma vida religiosa circunstancial é um cristão fadado à derrota. Nós não podemos ser cristãos circunstanciais. José foi um representante da humanidade, e ele não fez feio. Assim como Daniel. Daniel, Cristo Triunfante 172, uma meditação. Diz: Daniel era senão uma criança quando foi levada para a Babilônia, tendo 15 ou 16 anos. Testemunhos para a Igreja, volume 4, 570. Daniel foi levado para servir na corte de Babilônia com 18 anos. Então, se ele se preparou 3 anos, 18 menos 3, ela aqui diz 15, 16, naturalmente ele tinha então 15 anos, quando ele foi levado para a corte babilônica. Tem alguém aqui com 15 anos? Tem alguém com 15 anos? Não. Se salvou. Daniel, com 15 anos, foi levado para a corte de Babilônia. Ele é um símbolo da temperança, porque Profetas e Reis diz que ele sabia que ali estava o elemento de vitória. O Sr. White fala que se ele tivesse contaminado o seu organismo, ele perderia a clareza mental. Irmãos, a Bíblia é a limitada expressão da vontade de Deus para a nossa vida. É humano. Imagina minhas palavras. Que pobreza. E eu ainda nem sou versado nas palavras. Mas eu queria poder ter condições de expressar para vocês o que representa este cuidado que a gente precisa ter com a nossa saúde e o tamanho da nossa presunção de achar que vamos vencer alguma coisa com hábitos deletérios para a nossa vida. Vou dormir meia-noite. Acordo 5 da manhã, o organismo já fica debilitado, e nós precisamos mais de descanso do que de boa alimentação. E aí eu acho que eu vou vencer alguma coisa. Isso se torna uma rotina na minha vida. Meu estômago, como diz a profecia do Senhor, mais parece uma fossa. Já leram esse texto? Que o nosso estômago, muitas vezes nós fazemos dele uma fossa. Como nós vamos ter cuidado? Como nós vamos vencer se não tivermos esse cuidado? Olha só o que diz Conselho sobre Regime Alimentar 101. É um sagrado dever que recai sobre nós, o de manter o corpo em estado tal que nos permita ter até hálito agradável e puro. Até isso, um hálito agradável, fresco e puro. E Daniel, refletindo a crise 133, e Daniel, a sua postura era ereta. Passo firme, entretanto elegante. O semblante sereno, demonstrando ter sangue puro e que fluía rapidamente por suas veias, não tendo nenhuma impureza. Os seus sentidos eram imperturbados, o seu hálito era fresco e puro. Irmãos, a Bíblia diz que até o hálito de Daniel era fresco e puro. Por que isso está registrado? Será que era para alguma coisa? A história de Daniel, Temperança 272, foi registrada para benefício daqueles que viveriam nos últimos dias. Então é para quem que está escrito?
Para nós, para vocês, para mim. Está escrito para nós. Ele tinha tanto cuidado com a vida espiritual que ele cuidava do todo. Certamente ele não ficava vendo videozinhos de TikTok que às vezes a gente vê coisa que quer ver, mas daí a pouco aparece cada coisa ali que a gente vai querer esquecer. Coisa feia. Irmãos, José, um símbolo de castidade. Daniel, um símbolo de temperança. E qual é o pecado que mais assola a humanidade hoje, segundo a senhora White? A intemperança e a sexualidade exacerbada. E a intemperança leva à sexualidade alterada. Uma pessoa que tem o seu organismo irritado por uma alimentação inadequada vai excitar as suas paixões sexuais. À medida que o estômago fica irritado com comida picante, com excesso de comidas muito estimulantes, todo o resto que não deveria ficar estimulado começa a se estimular, o sangue começa a pulsar. E como é que os nossos jovens vão suportar se não corrigirem isso? Meu terceiro exemplo, serviço abnegado. Atos 9:6, e disse Paulo, que era Saulo, Senhor, o que queres que eu faça? Qual a missão? Gálatas 1:16, quando o Senhor se revelou a mim, de pronto me prontifiquei, não consultei nem a carne e nem o sangue, simplesmente disse, Senhor, o que queres que eu faça? Irmãos, quando Paulo foi chamado para a sua missão especial, ele era um homem prodigioso, um homem de sucesso, mas ele simplesmente falou, Senhor, o que quer que eu faça? Foi a primeira coisa que Paulo falou. Ele não perguntou se ele teria terra, ele não perguntou, mas para abrir um instituto eu preciso ter 1 hectare de terra. Ele não perguntou nada disso. Senhor, será que eu vou ter pelo menos um cavalinho para andar, porque está difícil andar a pé? Será que eu vou ter algum recurso? Mas eu tenho que pensar nos obreiros, Senhor, porque sozinho como é que eu vou trabalhar? Irmãos, ele não perguntou nada, ele foi lacônico na sua observação. Senhor, objetivo, o que queres que eu faça? Dê-me a missão que eu entrego os resultados, em outras palavras. E Jesus simplesmente diz, você vai aprender o que você vai passar por meu nome. Não se preocupe. Não se preocupe, você vai ter o seu momento. É por isso que a irmã White diz assim, Paulo alcançou a plena estatura moral que um homem tem capacidade de alcançar em Cristo Jesus. Então, quem alcançou a plena estatura moral? Paulo, 11:1 de 1 Coríntios. Sede meus imitadores, porque imitar a mim, Léo, e imitar a Jesus é a mesma coisa, porque eu alcancei. Então, pode imitar a mim ou Jesus. De todos os nomes dados nas Escrituras, nenhum brilhará mais do que o nome do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Já estou crucificado, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que vivo de hoje em diante, vivo ainda pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e por mim se entregou. Atos dos Apóstolos 316, se referindo a Paulo e Silas na prisão, diz que por vontade própria, na página 214, o carcereiro meteu os pés de Paulo e Silas no cepo. E eu fui pesquisar sobre esse cepo, na verdade eles ficaram içados do chão, com as penas assim, imagine que um buraco aqui numa madeira, um buraco aqui na outra madeira, com os pés aqui, com os pés lá e com as mãos aqui pendurados, assim, e com as costas laceradas com atrito no chão. Por isso que diz, a página 215 diz assim, o carcereiro por vontade própria meteu os pés de Paulo e Silas no cepo, esperando assim à noite escutar urros e berros de pedidos de socorro. Era um homem sádico. E Paulo, naquela situação miserável, que talvez, se fosse eu, estaria xingando Deus, fala o quê? Faz o quê? Canta. Canta. Irmãos, por favor,
Às vezes eu chego em casa e a esposa não fez o prato que eu gosto e eu viro um bicho papão dentro de casa. Isso é uma vergonha para a nossa classe. Às vezes o marido chega em casa e não está com aquele sorriso que a esposa quer, ela fica 2 dias sem falar com ele. Vocês não estariam prontos para ir para a prisão junto com Paulo. Ia ser uma vergonha para ele. A nossa sensibilidade tem chegado a níveis que a gente não consegue entender. Hoje em dia você não pode fazer isso mais num ser humano, porque ele nunca mais fala com você, vai falar mal pelas suas costas, vai ficar com raiva, vai te bloquear no WhatsApp. E isso é uma verdade. Às vezes a gente pensa, eu não faço isso, irmãos, nós devemos vigiar por nossas almas. Nós somos muitas vezes piores do que a gente imagina. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo transforme a nossa vida. Nós precisamos permitir que o Espírito que agiu na vida de Paulo haja também na nossa vida. Porque senão esses pequenos detalhes vão nos tirar do céu. A hora que aquele carcereiro entra lá, que Paulo canta e a prisão abre, ele fala, fugiram, vão me matar. E Paulo lá de dentro fala, vai ter o que merece. Irmãos, um tipo de Jesus. Ei, não faças tal. Intercedeu por ele. Intercedeu por seu algoz. E aí vem a parte que me toca, e eu nem vou falar muito, porque senão eu vou me emocionar, mas o carcereiro entrou apressadamente, Atos 16, para ver que espécie de homem era aquele, que pagava com bem o mal que sofrera. Ou seja, o homem entendeu, o carcereiro, que Paulo era o quê? Uma espécie diferente de ser humano. A senhora White diz, Deus está levantando uma nova classe de homens. Vocês querem ser essa classe de homens? Querem ser essa classe de mulheres e jovens? Deus está levantando essa nova classe. Aquele carcereiro pagão do jeito que é, falou, Paulo, o que eu faço para ser salvo? E aí, Paulo, aqui não é paganismo, você não precisa fazer nada. Vamos te batizar. Vamos te batizar. Lá no paganismo que você faz alguma coisa para ser salvo. Aqui você já está salvo. Você já tomou sua decisão. Vamos batizar. 2 Coríntios 13 diz que Paulo amava tanto, que quanto mais uma pessoa odiava Paulo, era o elemento que elevava o amor de Paulo por aquele indivíduo. Irmãos, eu não entendo isso. Eu, sinceramente, não entendo. Como é que pode? Está aqui o Dantas, e ele começa a me espizinhar. E aí à noite eu vou dormir, quero me divorciar dele, e ele não sai da minha mente. Porque quanto mais eu penso, mais eu reenfatizo aquele pensamento, aquele gatilho na minha mente, aí que não sai mesmo. E eu quero excluir ele da minha vida. E ele está cada vez mais audaz em me ferir. E o meu ódio só vai aumentando, aumentando. Com Paulo era ao contrário. Quanto mais o Dantas espinhasse Paulo, falasse mal dele, ficasse com raiva dele, mais ele fazia o que, Dantas? Mais amava. Vocês entendem isso? Não é uma loucura? É igualzinho acontece lá em casa. Quanto mais a mulher reclama, mais eu amo. Quanto mais roupa aparece jogada, mais eu amo. É assim que acontece lá em casa? Quanto mais o filho chora, mais eu tenho paciência. É assim que acontece? Irmãos, a coisa é séria. A coisa é séria. E tudo está ao passo de quê? Uma decisão. O pastor Ron Olsen viveu mais de 20 anos no homossexualismo. Um pecado que se entranha na carne do indivíduo. E um dia, enquanto ele estava com seu namorado, que era marido dele, deitado, ele falou assim, eu preciso mudar de vida. Ele saiu daquela situação e nunca mais se envolveu com isso. Isso foi o quê? Uma decisão, propósito. Irmãos, Paulo nos representa também. O livro Maior Discurso de Cristo, na página 75, diz assim,
Mesmo o homem mau pode dar amor por amor, mas também dará ódio por ódio. Mas só o coração renascido em Cristo é capaz de dar amor em lugar de ódio. Do mesmo livro, a página 33, primeiro parágrafo, diz assim: o amor de Jesus, nutrido na alma, muda os nossos traços de caráter. Cristo em nós, e o nosso caráter vai ser mudado. A história de João Batista, quero fechar com ela. Irmãos, João Batista foi chamado para uma mensagem, para uma obra especial. A senhora White fala que é a obra mais especial que qualquer ser humano viria a ser chamado. Preparar o caminho para a vinda de Jesus. Mas quem tem uma obra mais especial que a dele? Por que a gente, Nayara? Porque João Batista preparou para a primeira vinda. Jesus veio para salvar pecadores naquela época. Ele veio para iniciar algo. Nós vamos preparar o caminho para que Jesus volte pela segunda vez. E isto é sinônimo de extinção total e completa do pecado. Então a nossa obra é mais extraordinária. Este mensageiro desejado, página 100, diz: este mensageiro precisa ser um ser santo. Precisa ser um templo para que o Espírito Santo faça morada. A fim de que ele cumpra a missão, ele precisa ter constituição física perfeita, bem como resistência mental, intelectual e espiritual. Uma obra completa. Para alcançar este objetivo, João encontrou no deserto a sua escola e um santuário. Onde? Quantos querem ir para o deserto? Era João Batista um homem cheio do Espírito Santo, desde o seu nascimento. E se existiu alguém capaz de permanecer inflexível diante das corrupções do mundo, este certamente era. Testemunhos 4, página 108. Inflexível. Testemunho 4, 108. Olhem só, que bênção. Todavia, João sabia a importância da sua obra. Aqui já dá uma palestra, né? Ele era consciente da sua missão. Para não fracassar, não aventurou-se a confiar nas suas próprias forças e discernimento, e nem nos seus sentimentos. Para isso, separou-se dos seus amigos, separou-se dos seus parentes, a fim de que, mesmo afeições naturais, não se demonstrassem um laço no cumprimento de sua missão. Até mesmo dos seus familiares ele se separou, porque ele tinha muito medo de qualquer coisa. É consciência, irmãos. É consciência. Irmãos, aqui nós temos um exemplo de uma pessoa que ela foi, assim, muito lá em cima. Às vezes eu vou pregar amanhã, e hoje, 11 horas, eu estou batendo um prato desse tamanho. Como que eu vou estar com a minha mente limpa no dia seguinte? É falta de discernimento. João Batista, ele entendeu muito bem qual era a importância da sua missão. E ele pensou: nada, nem mesmo um laço familiar. Seja bem-vindo, meu amigo. Chegou em boa hora. Nem mesmo um laço familiar ele permitiu que pudesse ser algum empecilho. Ele olhou: olha, eu amo demais o meu pai, eu amo demais a minha mãe. E às vezes eu fico pensando, eu pensei isso agora. Eu sempre fui muito próximo do meu pai e da minha mãe. Eu comecei a contar história, já fiquei com vontade de chorar. E é interessante porque desde o dia que eu me entreguei a Jesus, o Senhor me levou para longe do meu pai e da minha mãe. Isso já tem 15 anos. Em 15 anos eu consigo contar as vezes que eu fui ao Espírito Santo ver meu pai. Ele infartou umas 3 vezes, quase morreu, das quais eu fui só uma vez. E eu nunca consegui entender porque eu os amo até hoje.
mas tudo acontece para eu não ir lá também. Então eu fico pensando, será que o grande amor que eu tenho pelo meu pai e pela minha mãe, que hoje estão nos caminhos do Senhor, minhas irmãs hoje não estão no caminho do Senhor, será que o grande amor que eu tenho pelo meu pai não poderia comprometer o meu trabalho? 1 Escritos 154. A vida de João era repleta de paz, porém triste. Por que a vida dele tinha paz, mas ele era triste? Ter consciência do pecado, irmãos, leva à felicidade. Entretanto, não leva à paz. Mas ter consciência do que é o pecado, Eclesiastes 3. O que é a felicidade? O que é isso? E o riso, para que serve? Não existe isso. Quando nós temos consciência do que nós somos, a senhora White fala que um dia o anjo revelou para ela quem somos. Ela fala assim, em materiais, o anjo do Senhor me desvendou a humanidade em sua nudez. E sabe o que ela disse? Por um momento eu desisti da humanidade. Quando nós temos consciência do que é o pecado, não tem como ficar. A senhora White fala que Jesus não era carrancudo, mas era profundamente o quê? Já leram? Ele era profundamente triste. Profundamente triste. A vida de João era cheia de paz, porém triste. João bem sabia que quando se estabelecesse um novo ensinador, ele perderia a vida. Ele sabia. Desejado 102. João desenvolveu uma percepção espiritual tão aguçada e tinha um caráter tão forte e decidido que ele foi habilitado a pressentir a aproximação de algum demônio. Será que é só para João isso? Ou será que nós podemos desenvolver essa percepção de pressentir quando tem algum demônio? Irmãos, às vezes a gente conversa com o diabo e não sabe, acha que é Deus, pelo amor do Pai. Às vezes tem pessoas que conversam com o diabo e acham que é o anjo. Uma vez uma pessoa me falou uma coisa, olha, Silverino, eu estava muito angustiado, porque eu estava me relacionando com uma menina, e eu queria me casar com uma outra, eu era casado com a menina, me separei, só que não tinha tido divórcio ainda, e acabei me apaixonando por uma outra menina, e começamos a ter um relacionamento, e eu fiquei muito angustiado. Fui para o joelho, irmão Silverino, fui para o joelho, e a Bíblia se cumpriu, amém? Misericórdia, irmãos. E a Bíblia se cumpriu, porque a Bíblia diz que buscar de madrugada acha, e Deus falou, vai, pois eu sou contigo. E seguiu o namoro com a menina. Irmãos, ele falou com o diabo e achou que era Deus. Mas João discernia. João sabia separar isso. Agora, o que foi que tornou João Batista grande? O que tornou João Batista tão grande? Conselhos aos pais, professores, estudantes, 4:5. Ele cerrou a mente à massa de tradição apresentada pelos líderes dos seus dias, abrindo a sabedoria somente que vem do alto. Não deveríamos nós aprender alguma coisa deste exemplo a quem Cristo tantas vezes honrou? É a pergunta. João Batista tem alguma coisa para nos ensinar? O que vocês acham? Ele tem alguma coisa para nos ensinar? Ele tem, Léo? Tem alguma coisa para nos ensinar? Tem, Débora? Irmãos, o desejado, primeiro parágrafo, 222, diz, 224. Quando João Batista anunciou o seu primeiro sermão e disse, eis que é vindo o reino de Deus, Satanás temeu pela existência do seu reino. Um homem, um sermão. Eu espero que o diabo não esteja rindo da minha cara nesse momento enquanto eu prego para vocês. Porque tem muitos pregadores que enquanto prega, Satanás dá gargalhada.
João Batista, quando pregou o seu primeiro sermão, Satanás temeu pela existência do seu reino. Testemunhos para a Igreja, volume 1, 321, último parágrafo, o Sr. White diz: a nossa mensagem nestes últimos dias precisa ser mais poderosa do que foi a mensagem de João Batista. A de João Batista fez o inferno tremer. A nossa precisa ser mais poderosa. Porque o texto segue dizendo: porque senão o Senhor não nos aceitará como seus ministros. Está preparado, Dantas? João Batista, testemunho 2, 63. João Batista é um representante daqueles que darão a última mensagem de advertência. Um tipo, e nós o antítipo. Qual é a condição do antítipo hoje? Qual é a condição? Ainda bem que Jesus não se esquece de nós. Ainda bem que Jesus não nos deixa lutar sozinhos. E ainda bem que existe a promessa, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como carmesim, eles podem se tornar brancos como a alva lã. Quantos recebem essa palavra de hoje? Quantos querem nessa noite se comprometer a entregar as suas vidas a Jesus? Irmãos, eu não sei quem levanta a mão no automático, e graças a Deus que eu não sei, porque assim eu não julgo ninguém. Mas o Senhor sabe, e o Senhor certamente está disposto a dar poder proporcional para essa vitória. Por mais que às vezes as ondas da vida sejam difíceis, complexas, por mais que muitas vezes alguns choram para fora e outros choram para dentro, o Senhor não é indiferente a nada disso. E Ele deseja dar o Espírito Santo. E sabem qual é o meu maior desejo? Seria estar cheio do Espírito nesse momento, porque eu sei que eu não estou. Eu estou cansado. Foram 2 semanas antes do congresso de muito trabalho. Mas como eu desejaria estar cheio do Espírito Santo, igual Pedro estava, quando foi lá na casa de Cornélio. Orou, impôs as mãos e todo mundo recebeu o Espírito Santo. Na casa de Cornélio. Eu queria estar cheio assim do Espírito. Mas infelizmente, eu não vou conseguir quitar a minha dívida completamente com vocês, porque eu sou devedor. Mas eu rogo ao Senhor Jesus que Ele possa ter compaixão de cada um aqui. E nos dá o Espírito Santo. Nos transformar verdadeiramente. Nos dá esse baço musculoso para nos mantermos na decisão. Porque às vezes vem uma desgraça na nossa vida, a gente toma decisão, passa 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, aquilo já fica para trás e a gente espera uma nova desgraça. Devemos nós ser consumidores de desgraça para nos aproximar de Deus? Deus vai ter que derrubar todo mês um avião, com eu lá dentro, para todo mundo morrer, Ele operar um milagre e eu ficar salvo e falar: agora eu dedico a minha vida ao Senhor, só eu escapei. Não, irmãos. Que Jesus nos dê essa força de entregarmos a nossa vida ao Senhor agora, nesse momento. Completa. Uma entrega completa. Se Jesus não ocupar o espaço vago no nosso coração, quem vai ocupar?